Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no ambiente aberto, porque desde o dia 30, quando nós elegemos um novo presidente que vai tomar posse em janeiro, o Brasil está respirando melhor. Então nada melhor também do que compartilhar com vocês um ambiente diferente, com iluminação natural, com ar puro aqui, porque vai ser assim daqui para frente. Nós todos estamos vivendo uma atmosfera diferente no nosso país. Ontem até publiquei um Twitter pedindo para que o atual presidente da República se mantenha exatamente como ele está, ou seja, sem aparecer, sem falar nada, sem apontar nenhuma grosseria, sem falar nenhuma mentira, sem fazer nenhum tipo de ameaça, sem tumultuar a nossa realidade, porque assim tá bom. O Brasil está já preocupado com outras pautas, tanto é que tudo aquilo que o futuro presidente da nação está dizendo agora já está mexendo com os humores de muitos setores da sociedade brasileira. E temos situações que estão acontecendo em paralelo. Ainda está repercutindo a nota que os comandantes das Forças Armadas emitiram no dia de ontem. Isso vai merecer um comentário. E sobre o desaparecimento de Bolsonaro, as fontes que estão chegando próximas ao atual presidente da República ainda em quase exercício, vamos dizer assim, porque não tem exercício nenhum que ele está fazendo, né? Estão dizendo que além dele estar com algum tipo de moléstia, enfim, ele está meio abatido e preocupado com o seu futuro, né? O futuro jurídico, né? O futuro sobre as questões criminais e sobre o seu futuro papel político. Ele está numa espécie de depressão política, porque vai ser a primeira vez que ele não vai ter imunidade alguma, em que os processos vão fazer com que algumas notificações, alguns oficiais de justiça sejam figuras mais frequentes na sua realidade. Pois bem, mas do que eu estou falando? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, enfim, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas, 5 e meia, e se puder também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais próximo ainda aqui do nosso portal, tá bom? Gente, muitas pessoas estão com essas interrogações na cabeça ainda nos dias de hoje, né? O que está pensando o presidente da República? Isso gera uma situação totalmente anômala. Não existe na história do planeta um líder que tenha liderado em silêncio. Nem no campo espiritual a gente tem alguma literatura, né, sobre isso, né? Um espírito que comandou um grupamento gigantesco de pessoas, né, em situações reais. Ninguém consegue entender exatamente o que está acontecendo com a cabeça do atual presidente da República. O único senso comum é que ele deve estar com algum tipo de problema emocional mais profundo ainda. Ele despencou, né, de um penhasco e caiu num chão muito sólido. Ele achou que o mundo eram as motociatas, as marchas para Jesus, as aglomerações, o puxa-saquismo organizado por alguns lacaios políticos, né, e algumas cerimônias militares que ele ia lá diante de uma série de militares que estavam ali formalmente. Ele achou que o mundo era assim. E aí o mundo desabou. O Brasil, muito maior, se apresentou nesse processo eleitoral e o derrotou. E não foi só a derrota de uma figura, né? Foi a derrota de uma ideologia, de um processo anticivilizatório. Pois bem, o Bolsonaro quer se colocar no campo da oposição. São as informações das fontes estão mais próximas dele. Mas ele tem capacidade para liderar algum tipo de oposição? Ele não está conseguindo liderar nem as pessoas que estão tentando segui-lo? Como é que ele vai liderar uma oposição? Mas em que patamar? Em quais níveis? Bom, algumas convergências podem acontecer. A primeira delas no campo da economia, porque quando a gente pega aqui os jornalões, eles já vão apresentando as suas armas, né? A Folha de São Paulo diz: gasto fora do teto pode ir a 198 bi se for usada a receita extra. Já estão aqui preocupados com o orçamento voltado para pobre, para o povo, né, para o cidadão comum, para as nossas necessidades cidadãs. O editorial diz: mau começo. Lula parece não ter aprendido que responsabilidade fiscal é responsabilidade social. E aí eles vão, enfim, metendo a colher nessa história aí. Não se fala em nenhum editorial do que o Brasil tem gasto ao longo das últimas décadas com pagamento de juros para banqueiro, para ciranda financeira, para situações que o povo brasileiro não tem ideia, o povo brasileiro não é informado, porque que quase metade do orçamento vai para a mão de banqueiros, de investidores, de gente da ciranda financeira há muitas décadas. Que dívida é essa? De onde surgiu essa dívida?
Não é por outra razão que muitos setores aqui do nosso país que enxergam esse problema, como o canal da professora Maria Lúcia Fatorelli, que sempre se preocuparam na questão da auditagem do porquê dessa grana é jogada para esse setor. A auditagem da dívida pública brasileira. Isso nunca entra no radar, ninguém questiona, só paga. E mais do que isso, né? A elite econômica aqui do nosso país conseguiu colocar nos aparatos jurídicos que o orçamento do Brasil tem que privilegiar sempre o pagamento desses juros. Depois que paga quase 50% do sacrifício do povo brasileiro, da riqueza nacional, aí é que vai se jogar algumas esmolas para as áreas necessárias onde há um abismo social no nosso país. Aí que vai se colocar dinheiro em saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, cultura, enfim. E é claro que com o déficit social que nós temos gigantesco, sempre falta dinheiro para todas as áreas. Não se pode fazer um programa avançado de educação, uma cruzada a favor de educação, porque se gasta muito mais dinheiro com pagamento de juros do que com o pagamento com o orçamento público de uma maneira geral. Então, as forças econômicas vão fazer oposição ao governo Lula se ele continuar nessa linha. E vamos observar o seguinte, né? O governo Lula não é um governo que tem uma matriz, né, que vai implementar no nosso país o socialismo ou o comunismo. No primeiro governo Lula, no segundo, depois Dilma, nós não tivemos um governo socialista, um governo comunista. Nós tivemos um governo reformista preocupado em diminuir essas desigualdades sociais. No entanto, a gente tem que fazer a crítica e a autocrítica que o setor financeiro nunca foi enfrentado. Eles ganharam muito dinheiro. O Lula fez vários pronunciamentos dizendo que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo dele. O que se fez foi colocar uma parcela da população dentro do orçamento brasileiro, mas ainda de uma forma muito diminuta. O que está em relação ao que se gasta com a área financeira, com a área do dinheiro. O que está causando muita preocupação de uma forma muito intensa desses setores é que o Lula que vai tomar posse agora pode ser um Lula mais preocupado ainda com essas áreas sociais e esteja disposto agora, nesse momento, a fazer algum tipo de enfrentamento com esses setores que sempre trafegaram com muita tranquilidade. É aí que a gente tem que estar atento, porque a oposição aos programas sociais, a lógica que o governo vai colocar a partir de 2023 é uma lógica diferente pelo que nós já estamos começando a ver e os mercados começam a perceber isso. Eles começam a perceber que o dinheirinho deles pode sofrer alguma diminuição para que as áreas sociais tenham mais investimentos. Porque não é possível se investir mais no cidadão, em situações estruturais da sociedade brasileira, sem tocar nesse dinheiro dessa gente que está ali em cima. Então, algumas reformas tributárias podem acontecer e devem acontecer, mas eu acho que isso vai acontecer no ambiente de muita negociação. Quando a gente vê um banqueiro como o presidente do Itaú dizendo que tem que ter responsabilidade social também, isso é um bom indicador. O social entra no debate político. Pois bem, e aí a gente vai entrando na questão política também do Bolsonaro fazer uma oposição. Gente, o que vai restar para Bolsonaro se ele ainda continuar solto, né? Porque é uma preocupação dele, né? Receber oficiais de justiça para interpelá-lo ali para algumas questões muito graves que ele cometeu quando ele foi presidente da República. Os crimes de responsabilidade, eles morrem, né? O que é um crime de responsabilidade? São crimes políticos que visam tirar o presidente do exercício, ou o governador, ou o prefeito, enquanto eles estão ali. Isso é um tipo de responsabilidade. Como ele já não está no poder, então isso não vai ser mais questionado. Mas os crimes todos que foram cometidos ao longo do governo dele, isso aí ele vai ter que responder. E uma pessoa respondendo uma série de crimes vai conseguirá fazer oposição? Oposição em que nível? Bom, se for nas plataformas que ele defendeu ao longo da vida dele inteira, nesses últimos 4 anos, nós vamos ficar tranquilos, né? Porque ele era presidente dizendo que defendia Deus, a liberdade, a pátria e a família. Perfeito. Se ele ficar na oposição para cuidar desses valores, vai ser molezinha para o Lula. Porque o Lula não vai atacar a família, o governo não vai atacar a família, não vai atacar a pátria, não vai atacar Deus e nem vai atacar a liberdade. Muito pelo contrário, os criminosos que tiveram a liberdade para praticarem crimes no governo Bolsonaro, num país onde a gente tem um Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, mandando para a cadeia os criminosos, a tendência é de muitos deles desaparecerem, o discurso vai dar uma murchada.
E no plano econômico, o Bolsonaro tem capacidade para fazer algum tipo de crítica, para fazer algum tipo de combate? Ele tem capacidade para questionar políticas econômicas? Ele não sabe absolutamente nada. O tutor dele era o Paulo Guedes. Ele sempre disse que não entendia nada de economia, então ele vai passar a entender de economia agora, que ele está fora do governo. Então, gente, o Bolsonaro só será considerado quando ele puder arrebanhar pessoas para ajudar a se confrontar com as pautas econômicas. Mas se as pautas econômicas elas forem favoráveis, inclusive ao eleitorado que votou em Bolsonaro, como é que essas pessoas vão se mobilizar? As pessoas vão se mobilizar contra os programas sociais, contra investimentos em educação, investimentos em saúde, investimentos em saneamento básico, enfim, na diminuição dos preços dos combustíveis, que certamente vai acontecer com o fim da paridade dos preços dos combustíveis aqui no nosso país com os preços praticados fora do nosso país, que foi uma promessa do governo Lula. Então, isso será um enfrentamento com o mercado, né, que vai se tirar dividendos desse setor financeiro para fazer com que o combustível aqui no nosso país ele tenha um valor que seja um valor realístico para a nossa conjuntura política. Então, nós vamos ter agora embates econômicos, que serão mais qualificados, inclusive. Daí a importância da gente estar nesses debates, né, gente? Porque, vocês imaginam, depois de tudo que aconteceu no Brasil, depois desse bode mal cheiroso que foi colocado na nossa sala, isso vai exigir da gente, isso despertou a atenção em todos nós, que a gente tem que ter olho no bode. Porque o bode estava tomando conta da casa, ele estava comendo já o sofá, estava comendo os objetos todos, estava ali fazendo sujeiras dentro da sala e a gente se alarmou com esse bode aí. Então o que nós conseguimos fazer agora? Nós amarramos o bode e colocamos ele para fora da sala. Ele está ali pastando, está circulando ali, mas está solto ali. Chamou a atenção da gente no sentido de a gente evitar que esse bode se nutra muito, que ele fique muito reforçado e ele se ache dono da nossa casa e queira voltar de novo para casa, né? Então, isso foi a coisa muito importante que aconteceu paradoxalmente, né? Que nos coloca num campo de mais responsabilização nos debates públicos de uma maneira geral. E aí, gente, para finalizar, a nota do Exército, né? Eu estou vendo aqui no editorial do Globo, na página 2, eles colocam isso aqui, no editorial do Globo, né? Deixa eu pegar aqui. Coloca aqui. Forças Armadas revelam sensatez em nota conjunta. O que eu falei com vocês no nosso programa de ontem? Forças Armadas não tem que emitir nota nenhuma, porque ao contrário do direito privado, o servidor público só pode fazer alguma coisa se estiver previsto na lei. Onde é que está previsto na lei que chefes militares têm que ficar emitindo nota sobre a realidade política do nosso país? Se vocês já viram algum noticiário, Forças Armadas dos Estados Unidos fazem críticas à política econômica de Biden ou de algum presidente. Na França, vocês veem as Forças Armadas se posicionarem, eles são tão discretos, eles ocupam tanto o seu papel institucional que a gente nunca ouve falar, a gente às vezes nem sabe que esses países têm Forças Armadas do Japão, Forças Armadas da Austrália, enfim, porque elas estão ali para cumprir o papel de defesa do seu Estado, da sua nação, do seu território, das suas riquezas, da sua soberania, e não para se meter em política interna. Então, está errado essa premissa aqui, muita gente discutindo o teor da nota, os militares disseram isso, disseram aquilo. Gente, não tem que nem examinar o teor da nota, essa nota não tinha que ser publicada. Esses comandantes eles têm que ser responsabilizados por estarem transgredindo o direito brasileiro, o direito constitucional brasileiro. E hoje o Estado de São Paulo, felizmente, vai nessa mesma linha do que eu tenho apontado para vocês com esse editorial aqui. O que diz o editorial deles aqui? Uma nota que não deveria existir. É isso mesmo. Não cabe às Forças Armadas opinar sobre temas civis, muito menos criticar excessos dos poderes constitucionais. Em dado momento, eles falam, comunicado do alto comando dirige às instituições e ao povo brasileiro. Ora, as Forças Armadas não têm competência constitucional para dar orientações ou recados às instituições democráticas, tampouco à população. E aí eles vão discorrendo sobre isso. Eu vou até reproduzir esse editorial para vocês na descrição do nosso vídeo. Então, gente, as coisas ainda estão meio fora de lugar, mas a partir de janeiro o Brasil começa a viver uma outra perspectiva. E nós estaremos aqui, evidentemente, para ajudar nesses debates, né, ajudar a neutralizar esses bodes que ainda estão soltos por aí, querendo tomar conta da nossa vida. Vejam só,
o povo brasileiro ser comandado por um exército de bodes, né? Não dá, né, gente? Então, vamos seguir em frente. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Espero que o nosso papo hoje tenha sido interessante para você pensar algumas coisas, tá bom? Mais tarde eu vejo vocês. Tchau.